Amém, amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Eu estou feliz. Cinema, onde é que tá as coisas aqui? O louvor pode descansar. Amém. Vocês podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Deus é bom, amém? Em todo tempo Deus é bom. Irmãos, hoje nós vamos falar de alguns princípios que eu acho importante no que diz respeito à fé. Amém? Semana passada nós vimos alguns princípios que eu julgo importante no que diz respeito à oração. Amém? E hoje a gente vai falar sobre fé e revisitar aqui 7 princípios. Tá bom? E aí, se possível, botar aqui o cronômetro aqui para eu também não me perder no tempo, eu vou agradecer bastante, porque o 7º princípio é grande demais. E aí, a gente vai dar só uma visualizada rápido nesse 7º ponto, mas outro dia a gente vai continuar só no 7º ponto, tá bom? Você me ama ainda? Amém. Glória a Deus, irmãos. Abra lá a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Eu vou pedir para projetar, porque eu vou citar muitos versículos aqui e a gente vai ganhar um tempinho, tá bom? Você que trouxe sua caneta ou que não trouxe sua caneta, não se preocupa. Faz que nem eu fiz no culto de quinta-feira que eu assisti depois, tá bem? Depois você vai lá e assiste. Irmãos, hoje é um dia muito importante, porque é o dia que o Senhor fez para nós. Amanhã vai ser um dia muito importante, porque vai ser o dia que o Senhor fez para nós. Então, todos os dias a gente pode render graças ao Senhor, nós podemos louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Amém? Especialmente hoje eu vou honrar algumas pessoas. E eu estou decidindo fazer em parte, porque se eu for fazer tudo de uma vez só, vai dar errado. Amém? Então, assim que for possível, eu vou fazer alguns parênteses. Hebreus 11, no versículo 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Irmãos, eu sou grato por essa visão. Há 13 anos atrás, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, eu tive a felicidade de me cercar de pessoas com muita sinceridade, que buscavam o Senhor com interesse de coração.
por algumas vezes, Deus respondeu minhas orações com palavras. No dia em que eu me converti, Deus respondeu uma oração que eu tinha acabado de fazer. Mas, irmãos, ver Joel hoje aqui. Aleluia! Glória a Deus! Também é uma resposta de oração. Aleluia! Aleluia! Deus é bom demais. Glória a Deus! Esse jovem, há 13 anos atrás, foi responsável por dar tanto testemunho de Cristo, que me fez desejar conhecer o Deus dele. E se hoje eu estou aqui, é muito por conta sua, irmão. E você está aqui hoje é resposta de oração, sim, minha. Porque eu cobri sua vida de oração nesse tempo. Eu queria honrar você. Deus tem um chamado na tua vida. E o que precisar de mim, irmão, conte comigo, viu? Amém, amém. Vamos lá. Já tô me sentindo melhor já. Amém. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo aos Romanos, ele diz que o justo vive pela fé. Aos Gálatas ele também fala isso, né? A Bíblia fala 4 vezes que o justo vive pela fé. Mas se nós sabemos que o justo vive pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus, então nós devemos atentar como nós vivemos por fé. Não se vive pela fé de qualquer forma. Existem algumas coisas que nós devemos prestar atenção para que a nossa fé não seja infrutífera. Amém? E para que a gente possa colher os frutos daquilo que o Senhor plantou em nosso coração. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vimos semana passada sobre oração era a fé, e também vamos dizer que estamos continuando desse ponto. Fé, irmão, agrada a Deus. Sem fé, não é possível agradá-lo. Mas pela fé, diga pela fé, nós somos justificados. Amém? Romanos, no capítulo 14, no versículo 23, vamos ver aqui rapidinho. 14, 23. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Então, Paulo aqui está falando de alimento, o que pode, o que não pode. Mas ele diz assim, porque o que faz não provém de fé. E tudo, e aí a gente abre para tudo. Tudo o que não provém de fé é pecado. Por isso que aquele que não anda, que não vive pela fé, não agrada a Deus. Porque pecado não agrada a Deus. Amém? Então, o primeiro princípio que eu gostaria de ver com vocês hoje é que essa fé tem uma forma de operar. A gente não anda por fé de qualquer forma, como eu disse no início. A fé, ela opera
pelo amor. Amém? Então abre lá em Gálatas 5, no versículo 6. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor é a fé que opera pelo amor. Amém? Irmãos, viver pela fé não tem desassociação com andar pelo amor. Você não vive pela fé se não andar pelo amor. Glória a Deus. E sabe, irmãos, da mesma forma que Deus nos supre em uma área da nossa vida, Ele supre em todas as outras. Deus não vai te deixar capenga, Deus não vai te deixar amplamente suprido numa área e em falta em outro. Deus é o Deus de toda a suficiência. Amados, nós sabemos que Deus repartiu uma medida de fé a cada um de nós. Romanos, Paulo novamente falando aos romanos, ele diz, olha, pense com moderação, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Mas se fé opera pelo amor, e a gente precisa andar em amor, você acha que Deus ia te deixar capenga nesse lado? De forma alguma. Porque da mesma forma que Ele repartiu uma medida de fé, Deus derramou do seu amor no nosso coração. Amém? Aleluia. Se a fé, ela aumenta pela pregação, aumenta quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, está lá em Romanos 10, 17. Irmãos, se a fé opera, aumenta dessa forma, e o amor, como é que ele aumenta? É possível a gente crescer em amor? Irmãos, é. Em Gálatas 5, Paulo fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. A gente pode frutificar, irmãos, como árvores plantadas junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. E aí eu vou te perguntar, qual é o tempo de dar fruto do amor? Todos os dias. Sempre, 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 irmãos. Então nós precisamos observar esse princípio. A fé, ela opera pelo amor. Amém? O segundo princípio, vai abrir lá em Mateus, no capítulo 11. Você já deve ter lido. Mateus não, Marcos. Perdão. Marcos 11. (23) Diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, um princípio importante para a gente operar em fé, viver pela fé, é crermos de todo o nosso coração. Crermos com o coração. Amém? Você está aqui? Amém, irmãos? Crer com o coração. Sabe, existem muitas formas de se crer numa coisa. Eu posso dizer algo para você que aconteceu ontem e você acreditar naquilo que eu disse. Ou você duvidar, ou você acreditar, mas depois ir olhar na internet para ver se realmente aconteceu ou não. Irmãos, mas existe uma forma de crer. Crer com o coração. A Bíblia, ela trata o coração
como o espírito do homem. Deus prometeu de que iria tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Esse coração de carne é um espírito recriado, a imagem de Deus. Amém? Ezequiel 11:19 fala disso. Tá bom? Você anota, a gente não vai abrir para avançarmos um pouco. Depois você confere lá. Como pessoas que conferem a palavra de Deus. Tá bom? Irmãos, crer com o Espírito, nós temos plena convicção. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala o que é fé. Abre lá 11:1, vamos rever esse fundamento importante. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não são verificáveis. De fatos que não se veem. Irmão, fé você não precisa verificar. Porque pela fé nós acreditamos que o visível veio a existir pelo invisível. E nós já não vivemos por vista. Já tem um certo tempo já. Não é verdade? Nós andamos, essa vida que nós vivemos hoje, na carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, crer com o coração. Ah, Lucas, mas como é que a gente crê com o coração? Irmãos, se você já confessou o Senhor Jesus, abre lá em Romanos 10. Vamos ver lá. Crer com o coração. A partir do versículo 8. Romanos 10, 8. Por favor. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. O 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Está escrito na palavra do Senhor. Então, é verdade. Você tem convicção da sua salvação? Então você já deve ter dado testemunho público de que você acredita que o Senhor ressuscitou e que Ele é Senhor sobre nossas vidas. Então você sabe, irmão, o que é crer com o coração. É essa convicção. Jesus diz: bem-aventurado são aqueles que vão crer sem ver. Falando da sua ressurreição. Em conversa com Tomé. Você ama a vida de Tomé? Tomé era um homem de Deus, irmão. Amém? Não desfaz de Tomé. Tem coisa que nós também precisamos, muitas vezes, apelar para a vista. Mas nós não precisamos, porque mais que feliz, bem-aventurado, são aqueles que vão crer sem ver. Irmãos, Abraão, ele creu sem ver também. Aleluia. Esse é o espírito da fé. Aleluia. Então vamos avançar. Então, irmãos, se a gente sabe que a fé ela opera pelo amor, que nós precisamos crer com o coração. Vamos continuar. Você está em Marcos aberto aí? Sim ou não? Não? Foi para Romanos, não foi? Deixa Marcos aberto um pouquinho. Marcos 11, a gente leu o 23, não foi? Vou continuar. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes. Tudo quanto em oração você pedir, creia que você recebeu. Não que você receberá, mas que você recebeu aquilo que você pediu. E se você crê que você recebeu, assim será com você. Você recebeu. Amém? Se você crê que você recebeu, irmão. Você não receberá. Você recebeu. Amém.
E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Isso é um princípio importante da fé. A fé que opera pelo amor, ela tem que operar em perdão também. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Não tem como a gente separar. Não tem como a gente separar uma vida de fé com uma vida de amor. E não tem como eu separar uma vida de amor com uma vida de perdão. Por isso que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, olha, se você vai dar a tua oferta e tu tem alguma coisa contra alguém, reconcilia-te primeiro e depois você vai dar a sua oferta. Porque nós precisamos sermos reconhecidos como discípulos de Jesus. A nossa vida é uma vida de embaixadores dos céus. As pessoas precisam nos reconhecer como discípulos de Cristo. E sabe como é que a gente vai ser reconhecido como discípulo de Cristo? Sabe sim. Pelo amor. Amém? Pelo amor, irmãos. Quando nós andarmos em amor, nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo. Eu não anotei aqui, mas está lá em João, no capítulo 16, o versículo agora eu não me lembro, mas está lá em João 16, tá bom? E nisso serão reconhecidos como meus discípulos quando amardes uns aos outros. É o versículo, tá bom? Então vamos lá. Uma vida de perdão, ela é necessária para que a gente desfrute de uma vida abundante de fé, tá bom? O outro princípio é a gente não andar por vista. 2 Coríntios 5, 7. Abre lá. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque para a fé não é necessário uma substância visível. Não é necessário para andarmos em fé termos algo visível naturalmente. Amém? Nós não andamos pela fé. Nós andamos e nos baseamos e nos firmamos e nos fundamentamos pela palavra do Senhor. Amém? Nós cremos na palavra do Senhor e por conta disso, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, nós não ficamos com o que vemos. Não ficamos com o que o relatório traz, não ficamos por vista, nós ficamos firmados na rocha eterna e que não muda, que é a palavra do Senhor. Amém? Ah, mas eu não estou sentindo, eu não estou vendo, eu não estou... Glória a Deus. Então você está outra coisa, você está andando pela fé. Contanto que essa fala não seja por desculpa, né? Porque a gente também pode dar desculpa. Desculpas, desculpas, desculpas. Como diria a música da Oficina G3. Mas, irmãos, se eu digo, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, isso for uma desculpa para você, lança fora essa desculpa, porque ela não cola. Nós não precisamos ser movidos pelo exterior. Irmão, se você levasse uma pizza bem boa, porque você está pregando a palavra de Deus, talvez, você não, mas talvez alguém se entristeça e pare de pregar. Mas quem anda por fé, irmão, isso não importa. Porque eu não sou movido pela pizza que eu levei, eu sou movido pelo sentimento de dever, de ir e anunciar o Evangelho. É diferente. Eu sou movido pela palavra. Glória a Deus que você não apanhou por isso. Mas teve gente que deu a sua vida. E grande é o galardão dessas pessoas. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, é muito bom viver em comunhão uns com os outros. Amém? Então, irmãos, se você está aqui há muito tempo, como
Alguns estão aqui há bastante tempo, outros há pouco tempo. Na verdade, Bia é a mais recente chegada aqui. Mas, irmãos, a gente vê a pessoa avançando. Nós vemos a pessoa se transformando na imagem de Cristo. Cara, isso não tem preço, não. E como o pastor falou, rapaz, a gente era tudo menino, inexperiente na palavra da verdade. Mas agora está tudo uns cabas grandes. Irmãos, eu honraria, eu receberia da unção que está na vida de todos vocês. Mas eu quero reconhecer a vida de Gabriel. Gabriel mudou tanto. Rapaz, dá gosto de ver e de ouvir Gabriel ministrando. Com unção, com sabedoria, com profundidade, com conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, você está bem servido aqui na igreja. Você tem pessoas que podem lhe ajudar, que podem e que querem te auxiliar na tua caminhada. Então, Gabriel, tu é uma bênção. Glória a Deus pela sua vida. Aproveita enquanto ele está aqui. Amém. Aproveita que a gente sabe que Gabriel tem um chamado do Senhor e ele não vai permanecer em Vitória por muito tempo. Vitória de Santo Antão. Você vai viver em Vitória todos os dias. Amém? Amém. Irmãos, isso é bom demais. Juninho era magro. Era maguinho. Era. Mas a gente aqui, ele foi se alimentando da palavra. E hoje está esse homão com 2 meninos. Amém, irmãos? Marlinho, de igual forma. Igualmente. Irmãos, eu estava ali, chorando ali com o irmão André, ali abraçado com aquele homem de Deus. E aí eu me recomponho, quando eu viro, está Marlon e Diane de mãos dadas, louvando ao Senhor, irmão. Eu comecei a chorar de novo. Irmãos, vê como é precioso. Manu não tinha nem tamanho. Tá vendo tu como é? A gente unidos há tanto tempo. Irmãos, é bênção, irmãos. Viver essa vida comum, de termos uns aos outros como família de Deus. Não tem preço, irmão. Ver a tua vitória, ver o teu filho nascer. Como diria a mamadinha, traga seu menino que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver seu menino. Irmãos, isso é bênção demais. E no reino de Deus a gente consegue dispor e aproveitar desses momentos. Amém? Você olhar e ver da onde Deus nos tirou e onde Deus está nos levando, nos conduzindo de glória em glória, de fé em fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, tá vendo? Nem chorei agora. Amém. Irmãos, então não ande por vista, não ande pelo aquilo que você vê. Ande pelo fundamento da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, ponto final. Como nós cantamos e repetimos sempre e sempre. Amém? Então vamos lá. Tenha uma vida de confissão. Outro ponto importante para a gente observar. Lá em 2 Coríntios 4:13, vamos abrir. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei,
por isso é que falei. Também nós cremos, por isso falamos. Irmãos, a fé, ela tem uma válvula de escape, eu vou chamar assim. Sabe? E da mesma forma que as coisas visíveis foram trazidas à visibilidade pela palavra de Deus, irmãos, tem muita coisa que a gente vai tornar visível quando nós confessarmos. Tornar conhecido, trazer para o natural aquilo que está invisível. Eu posso te dar um exemplo muito simples, mas a tua intenção, aquilo que você pensa, aquilo que você está cogitando, ela só vem para o reino natural quando você fala. Não é verdade? Você pode estar pensando em alguma coisa, mas quando você fala aquilo, aquilo sai de uma dimensão e vem para outra. Aleluia. A Bíblia fala para nós mantermos firme a nossa confissão, em Hebreus. No contexto, claro, ele está falando de uma prática judaica e uma prática cristã, manter firme a confissão do sumo sacerdote em Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós temos que nos manter firmes naquilo que nós cremos. Sabe, porque Abraão, ele não se fortalecia pensando glória a Deus. Ele dava glória a Deus, e isso fortalecia ele. Então, muitas coisas a gente vai precisar realmente confessar, declarar, porque fruto pode ser bom ou ruim, a depender daquilo que sai da tua boca. Vida e morte. Por isso que o autor, que Tiago fala, olha, assim como a gente freia um cavalo e controla um navio, por algo pequeno, a tua boca, ela pode controlar o destino da tua vida, ela pode te frear por aquilo que sai da tua boca. Amém? Então a gente tem que saber o que confessar, e não confessar incredulidade, irmãos, porque aquilo que não vem de fé é pecado. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, devemos viver uma vida confessando aquilo que nós cremos. E o que é que você crê? Eu creio na palavra, então vou confessar a palavra. E não vou andar por vista. Ah, mas está doendo, está aqui, rapaz, está aí. O que está aí no teu corpo é o Espírito que vivifica. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que está aí. Então não diz que já está no meu corpo uma doença, irmão. O que está no teu corpo, você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então fica com a palavra. Sabe, Josué, ele foi instruído divinamente para não parar de falar do livro da lei. Porque se ele falasse, desse ouvido e se importasse da altura daquilo que ele estava falando, ele iria fazer prosperar o caminho dele. Não é isso que diz lá Josué 1:8? Irmãos, vê como é. Não cesses de falar no livro dessa lei, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e farás prosperar o teu caminho. Eu não sei você, tem gente que não liga para aquilo que diz, mas se eu digo alguma coisa, eu fico enredado com as palavras que saem da minha boca. Amém? Você também, não é verdade? Aquilo que a gente fala, rapaz, falou, acabou-se. Mas tem gente que não liga para isso. Deus, ele liga, se importa, e ele zela para cumprir aquilo que ele disse. Então, irmão, se você confessar a palavra de Deus, vai se cumprir, porque Deus não mente
Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Amém? Então, confessa a palavra de Deus, viva uma vida de confissão. E ande de acordo com aquilo que você confessa. Ande de acordo com a palavra, irmãos. Sabe, na psicologia, a gente chama de incongruência, quando você pensa uma coisa e faz outra coisa. E quando você vive uma vida de incongruência, você vive uma vida de sofrimento. Você sofre quando você está incongruente. Na vida cristã, nós falamos, cremos com o coração, falamos aquilo dali, e nós andamos de acordo com aquilo que nós estamos falando. Porque se a gente não andar nisso, irmão, você vai sofrer. Você vai passar por maus bocados. Você vai se entristecer. Mas como Gabriel pregou quinta-feira, a tristeza segundo Deus é diferente da tristeza segundo o mundo. Porque produz arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Aleluia. Aí tem Provérbios 18, 20 e 21, que você vai conferir que do fruto da boca o coração se farta. Amém? Haja de acordo com sua fé. É Tiago 2. Abre lá Tiago 2, versículo 17. Esse texto foi o texto que foi lido no dia que eu me converti. Mas vamos lá. 17. Assim também, vamos ler do 14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Você lembra que, vamos adiantar aqui. Se não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É poderoso, irmãos, porque a Bíblia não se contradiz. O justo, ele é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas aqui, Tiago está dizendo, eu te mostrarei pelas obras a minha fé. Não sendo justificado por obras para que ninguém se glorie. Mas pelas obras eu te mostro a minha fé, eu torno visível a minha fé. Irmãos, a fé é do coração, mas ela flui e ela muda o cenário, ela muda o ambiente. A fé, ela tem esse poder de mudar as coisas, de transformar as coisas. Por quê, irmão? Porque eu estou falando simplesmente também, mas porque você vai andar de acordo com a tua fé e você vai mudar, você vai fazer prosperar o teu caminho. É poderoso, irmãos. Tem gente que deseja fazer alguma coisa, mas não tem força em si mesmo. E se fosse por nós mesmos, irmão, a gente também não ia conseguir, não. Mas o Espírito Santo nos assiste, nos auxilia nas nossas fraquezas. Para quê, irmão? Para que a glória seja de Deus. Para que a glória seja de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, sobrou 12 minutos ainda. Para a parte maior que tem. Irmãos, antes da parte maior, eu quero honrar meu pai e minha mãe. Amém.
Seu Luiz, da oficina, e Dona Bia. Bia Severina, diferente de Bia Beatriz aqui. Dona Bia e seu Luiz, da oficina. Irmãos, meus pais, e hoje é dia dos pais, então vou falar especialmente para o meu pai, que tanto me ensinou, e tanto que eu aprendi com o meu pai, irmãos. Nos acertos dele, nos erros dele, muito me ensinou, muito me ensina. Amo a sua vida, viu, papai? Eu te amo. Mãezinha também. Mãezinha, certo? Quando eu era pequeno, eu fui chamar ela de manhinha, feito minha irmã chama, e ela deu uma pisa em mim. E aí ficou mãezinha. Ficou mãezinha mesmo. Mas Daniela chama de manhã. Mas você não é Daniela. Eu falei, entendi, faz sentido, eu sou eu, Daniela, então acabou a história. Mas, irmãos, como é bom nesse dia dos pais estar aqui com o meu filho, minha esposa e os meus pais aqui. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. É bênção, né, irmão? Ano que vem, Daniel vai estar aqui também. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, Deus muda cenários, irmãos. Sabe, se você se convertendo, não é garantia de que toda a tua família vai se converter também. Mas, irmãos, a gente pode mudar os cenários pela nossa fé, pelo teu testemunho, pela mudança da tua vida. Isso muda o mundo, irmãos. Viver pela fé muda o mundo. A mudança que tantos querem, pela revolução, irmãos, viva pela fé e você vai mudar o mundo. A maior revolução que você pode fazer é viver pela fé. É você tirar aquilo que está dentro de você para fora. Isso transforma as coisas. Isso muda tudo. Aleluia. O último princípio que eu botei, turbine a sua fé. E aí a gente vai abrir lá em 2 Pedro, capítulo... Eita, eu não botei o capítulo, né? Mas é o 3. Tem só o versículo, ó. Capítulo 1, tá certo? Versículo 5 diz assim: por isso mesmo vós, diga assim, nós, reunindo toda a nossa diligência, reunindo toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, toda a nossa diligência, amém? Associai com a vossa fé. Então, turbine a sua fé com a virtude. Virtude no grego arete. Abre lá em Filipenses capítulo 8. Você vai ficar aí em 2 Pedro. E Bia vai abrir lá. É muita Bia hoje, né? Lá em Filipenses 4:8. Também é Beatriz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Associai com a vossa fé a virtude. Tudo que for de boa fama, tudo que for louvável, ocupe o teu pensamento, medita nisso de dia e de noite, irmãos. Para, como Josué, você ter cuidado de fazer, de se portar à altura do seu chamado. Amém, irmãos? Então lá, você está lá em Pedro ainda. Com a virtude, o conhecimento. Gnoses, tem um epignosis, que é o conhecimento, pleno conhecimento, e tem gnoses, que é esse daqui. Aí você vai abrir lá, Bia, Mateus 22:29, por favor. Mateus 22:29. Respondeu-lhes Jesus: errais,
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você tem que conhecer, irmãos. Você tem que buscar conhecer a Deus. Porque Deus, Ele se revela pela Escritura. Você também tem que conhecer o poder de Deus também. Unção, honra e excelência. Eu creio num tempo de maior unção, de maior poder, de manifestações do Espírito de Deus no nosso meio. Amém? Mas nós devemos associar a nossa fé ao conhecimento. Para que, quando nos perguntarem, nós possamos dar resposta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 6. Com conhecimento, o domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Abre lá, por favor. Ele está falando desde o 17 do fruto do Espírito, né? Mas aqui ele fala do domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Irmão, se você se domina, se você consegue pôr freio na boca do cavalo, varão perfeito você é, não é isso que Tiago diz. Mas, irmãos, a gente precisa dominar a nossa carne, sobre a nossa carne, mortificá-la, reduzir ela à escravidão mesmo, como Paulo fez, e como Paulo nos instrui também para sermos imitadores dele, como de Cristo. Amém? Nós precisamos associar a nossa fé ao domínio próprio, turbinando a nossa fé. Aleluia. Continuando no versículo 6 de 2 Pedro, com domínio próprio a perseverança. Perseverança, vamos lá abrir em Hebreus 10, 34. Aleluia. Hebreus 10, 34. Não. Deixa eu ver. Se fosse a minha Bíblia fininha, que tem tudo marcadinho lá, eu já sei até o lado, ia ficar mais fácil, mas eu vou achar. Amém? Um momento só. Eu quero o versículo que diz que nós temos, é o 36. Amém. 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para que perseverar, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Abre lá também Tiago 1:4. Tiago 1:4. Abre do 1, vamos ler do começo, para ficar melhor. O 2, melhor dizendo. Meus irmãos, tendo motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, a gente já falou em outras oportunidades disso, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós precisamos, irmãos, ter constância, sermos perseverantes na prática da palavra do Senhor, é ter constância mesmo, porque aquele que vacila, ou ele fundamentou sua casa sobre terreno duvidoso, ou ele é como um homem que se esquece da sua imagem que contempla no espelho. Irmãos, é homem de ânimo dobre. Ora está, ora não está. Você consegue imaginar Deus assim? Deus, Ele não muda. Nós devemos nos aproximar daquilo que Deus é.
Amém? Ah, mas tem como? Tem, irmão. Tem. Se Jesus disse para a gente ser imitador dele, irmão, faça do jeito que Deus disse, que vai dar certo. Diga assim, Deus é bom. Em todo o tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Com a perseverança, a piedade. 1 Timóteo 4, 7. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aleluia, irmãos. A piedade é muito proveitosa. Porque aquilo que o homem planta, irmãos, ele colhe. E com a medida que nós medimos, nós seremos medidos também. Associa a tua fé à piedade. Amém? Aleluia. O 7. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Com a piedade, a fraternidade. É filia. 1 Tessalonicenses 4, 9. Diz assim: no tocante à filia, ao amor fraternal, não há necessidades que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amar-vos uns aos outros. Aleluia. Nisso se cumpre a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como Jesus nos amou. Amém, irmãos? Por Deus estamos divinamente instruídos por isso. Mas é filia, é um amor fraternal, certo? É esse sentimento que nós compartilhamos aqui, de se alegrar. Filia, na verdade, eu acredito, amém, irmão? Eu acredito que é melhor traduzido por alegria. Amém? De Lucas acredita. Filia, alegria. Por quê, irmãos? Porque é esse sentimento que a gente tem. É essa disposição que a gente tem de nos alegrarmos uns com os outros, em ver o crescimento do outro. Aquilo que a gente estava falando logo antes. Por que também? Porque depois ele diz, com a fraternidade, que é filia, o amor, ágape. Amém, irmãos? No mesmo versículo, filia e ágape. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. João 13, 35. Eu tinha colocado. João 13, 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes ágape uns pelos outros. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Então, turbine a sua fé com a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade e com o amor, pois a fé opera pelo amor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã de ensino, Senhor. Que você possa ser glorificado sempre nas nossas vidas, por nossas obras, Senhor. Mas que aquilo que nós ouvimos hoje, Espírito Santo nos auxilia a entender melhor, a praticar com intencionalidade, Senhor, com diligência. Nós te pedimos, Senhor, que aquilo que tente atrapalhar a nossa caminhada cristã, Espírito Santo nos auxilie, nos ajude, nos fortaleça, em nome de Jesus, e que os meus irmãos possam ser fortalecidos pela palavra do poder de Deus, hoje e logo mais à noite, e todos os dias, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Feliz Dia dos Pais, para você também estar em casa, acompanhando o culto, e amém. Bendito seja o nome do Senhor.